Estava próximo à festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas procuravam a forma de matar Jesus porque temia o povo. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitões sobre como ele entregaria. Então se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar Jesus longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhes explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar. Então esse homem entrou nesta casa. Mas no meio de tanta gente, como era fácil encontrar este homem? Porque não era comum um homem estar carregando água. Isso era um trabalho das mulheres. Então quando viram aquele homem, sabiam onde ele estava entrando. E eles vieram para a parte de cima da casa. Veja que ele subiu a escada. Para preparar justamente essa ceia. E diz assim: diga ao dono da casa, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E aí foi o espaço reservado para que a ceia, a última ceia, fosse celebrada, que não era uma ceia como celebramos, com apenas o elemento de um vinho e pão, mas era uma verdadeira refeição. E esse é o local onde foi celebrada essa última ceia. E chama a atenção a perseverança do nosso mestre. No momento de ser entregue aos inimigos, no momento de tanta gente queria a sua cabeça, ele não desiste, ele persiste. Vamos celebrar a ceia sim, e vai ser lá naquele local, no local onde ele foi entregue e crucificado, traído e levado à cruz. E é uma grande lição para nós. Quando Deus nos orienta, quando Deus está conosco, quando há um propósito de Deus na nossa vida, não desista por nada. Persista, que Deus vai honrar e vai cumprir todos os propósitos. Você gosta de podcast, né? Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem a uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam fechados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando.
eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso, e aí, enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. E aqui nós estamos justamente neste lugar, que é o Jardim do Getsemane. O Monte das Oliveiras, gente, é tudo isso aqui. O Jardim do Getsemane está no Monte das Oliveiras. E a palavra do Senhor é muito clara. Quando ele saiu para vir aqui orar, ele saiu com todos os seus discípulos. Mas, mais perto dele, ele levou os 3. Ele levou os 3, e acredito que é o que a gente sempre pede, que é intercessão. Me ajude em oração, ore por mim, me ajude, fique comigo nessa batalha. Não me deixe sozinho. Hoje a gente faz isso. Você pode orar comigo? Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. E Jesus pegou os 3, porque esses 3 eram aqueles de confiança de Jesus. E trouxe para mais perto. E aí Jesus disse para eles, fiquem aqui que eu vou orar. E enquanto Jesus deixava eles, a angústia tomou conta. E por que está escrito angústia? É para mostrar a mim e a você que aqui ele era humano. Ele não era Deus. Ele era homem, ele era carne, como eu e você. E ele estava profundamente angustiado. Mas era tanta angústia que ele pediu ao Pai, se possível, passa de mim. Ele não fez como a gente faz. Arranca essa dor. Faz o que eu preciso. Não, ele disse, se possível. Se não, que se cumpra aquilo que o Senhor quer que se cumpra. E o que é que aconteceu, gente? O que é que aconteceu? Jesus, por 3 vezes, a primeira ele ora, depois volta para os discípulos. Acredito que quando ele voltou para os discípulos, ele voltou para compartilhar o quê? A dor da angústia. Acredito que ele voltou para os discípulos ali para falar e conversar e compartilhar coisas com eles. Mas achou os discípulos dormindo. Eles estavam dormindo. E quando Jesus olha para os discípulos, ele diz, você, Pedro, não pode ficar comigo nem sequer por 1 minuto. Nem 1 minuto. E aí, gente, eu quero chamar a sua atenção para os nossos momentos com Deus. Quando a gente entra na presença dele, seja por oração, seja em uma igreja, seja em qualquer lugar, tudo que se fala a Deus parece que dá um comichão. Sabia? Parece que dá um comichão, dá vontade de ir embora, dá vontade de dormir, dá vontade de conversar, dá vontade de comer, dá vontade de fazer xixi no banheiro, dá vontade de se levantar. Se lembra de tudo, lembra do amigo, se for numa igreja, você lembra do amigo, sai do lugar, vai conversar lá fora. Se é dentro de casa, você lembra de uma conta, você lembra de um problema, você lembra de tantas coisas, mas não consegue parar 1 minuto sequer na presença de Deus. E aqui eu acredito que o Senhor chama a nossa atenção, porque pela 3ª vez, quando ele sai, ele encontra os discípulos dormindo e ele diz assim, vigiai e orai. Orem, vigiem, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que ele quer dizer com isso? O que é que Jesus quis falar para os seus discípulos? Ele quis despertar os discípulos para todas as tentações. Sabe por quê? Porque neste lugar aqui, através da alma de Jesus, ele foi tentado. Você acredita que isso foi uma tentação? Foi uma tentação, só que ele não caiu.
Mais uma vez ele resistiu, mais uma vez ele sobreviveu e ele disse: se não for possível arrancar essa dor, faça-se cumprir a tua vontade. É sobrenatural isso, gente. A gente está num lugar sobrenatural, aonde o nosso Senhor Jesus, ele veio e não apenas chorou uma lágrima comum, aonde o nosso Jesus não fez uma oração comum, aonde o nosso Jesus, ele esteve aqui, trouxe todos os seus discípulos como se fosse uma despedida. Depois da ceia, vamos orar. Veio orar e trouxe os discípulos. E disse para os três, fiquem comigo, os mais íntimos, os mais próximos. Era grande despedida, porque ele estava dizendo: o traidor está chegando. Minha hora está chegando. E muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e tem situações na nossa vida que fogem do nosso controle, que a gente não percebe o que a gente não tem. E a gente luta com a nossa carne porque a gente não tem como agir, a gente não tem como fazer. Eu acredito que aquele sentimento bateu na hora para todos os discípulos quando viu Judas entrando com uma multidão para prender a Jesus. Não puderam fazer nada. Nada, absolutamente nada. E assim é o mesmo sentimento que não puderam estar em oração com Jesus. Neste lugar foi o lugar da dor. Neste lugar foi o lugar de pedir a Jesus: se possível, passa de mim este cálice. Se não, que faça cumprir a tua vontade. Neste lugar, nós vamos pedir a Ele: faça cumprir a sua vontade. Jesus era discípulo, você é discípulo, eu sou discípula de Jesus, e aqueles que estão dispostos a entrar nesse mover, faça isso agora. Não a minha vontade, eu não quero a minha vontade. Eu não quero, eu quero a tua. A minha é essa. A minha é esse pensamento, a minha é esse desejo. A minha é essa vontade, mas eu quero a tua vontade. Esse lugar aqui é um lugar, gente, aonde nós vamos nessa hora pedir ao Senhor perdão, porque muitas vezes nós negamos a Ele o momento de estarmos com Ele em oração. Vamos pedir perdão, porque muitas coisas são mais importantes às vezes na nossa vida. O filho chama, o marido chama, o telefone toca, o horário de trabalho, tudo é mais importante muitas vezes do que estar apenas um minuto com o nosso Senhor. É um minuto. Você está cansado, eu estou cansado. Se você for orar sentado e dormir, não durma. Esse lugar aqui, não queira fazer como Pedro, Tiago e João. Não durma. Acorde, ande um pouquinho, ore, abra o seu coração. Vá para uma árvore dessa, converse com Ele, fale com Ele, apresente a Ele. Diga para Ele: o meu desejo é esse. Meu desejo para isso é esse. O que eu quero é isso. Mas o Senhor quer o que para mim? O Senhor tem o que para mim? Diga para Ele: eu não quero fazer como Pedro, Tiago e João. Eu estou de pé. Eu estou falando contigo. Eu convido a você a conversar com o Senhor Jesus agora. Eu convido a você a falar com Ele, a sair do seu lugar ou ficar onde você está. É você que sabe, mas está agora em conversa com Jesus. Porque Ele separam agora para acolher um amigo, uma amiga. São 13 dias juntos e você formou e firmou pelo menos um aconchegozinho, com alguém. Então saia do seu lugar. Não é Vaneide e Helena, são diferentes. Se abracem, orem agora por
Vem só. É nós mesmo. Esse é o nosso frente, Tamo junto, viu? Onde é que nós estamos? Jerusalém. Fora isso, Sentados. opa! Aguenta, Zé. Bora, Antônio. Tá cansada? Não. Vamos embora. Não? Não. Ah, que mulher que dá duro, filha. Não cansa não. Acostumada, né? É. Vai dando Antônio aí, lá, vai dando Antônio, né? Tudo de boca aberta ali, ó. Ó pra ver aí, ó. Vai explodir. Deixa lá que as pessoas colocam. Vai dançar com eles. Só os meninos. Vai pra lá. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É barril. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח, מוכרחים להיות שמח. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, Legal, né, só? Show!